Então, o segredo dessa fé é a gente andar junto e buscar no Senhor essa renovação. Porque quando nós passamos, Davi fazia muito isso também. Quando passava por tribulação, eles sempre faziam essa mudança de pensamento, essa mudança de mentalidade. Peraí, a conta tá negativa, o empréstimo não sai, o marido saiu de casa, a depressão tá aí na porta, eu tô me sentindo mal, mas peraí, eu posso voltar agora, eu escolho voltar agora a me alegrar na presença de Jesus. Fala, gente! Como é que vocês estão? Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda em mais um capítulo da série Alegria na Batalha. São 4 mensagens, hoje é a 3ª mensagem. Eu creio demais que Deus vai te abençoar muito. Estou aqui com a minha esposa, Bruna Legnaoli Loureiro. Tá colada na videira? Colada na videira. Se você tá aqui é porque Deus pediu para te chamar, porque Ele quer entregar essa mensagem para você. Então seja bem-vindo, seja bem-vinda. Importante, antes de mais nada, se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se aqui embaixo e também aperta o sininho para você receber todas as notificações. Toda segunda-feira vai subir mensagem nova da nossa série aqui para vocês. E também queria convidar todos vocês que estão conhecendo aí, para quem está chegando agora ou que já acompanha a gente, a participar todos os dias, de segunda a sexta, às 8h08 da manhã. A gente faz um devocional no Instagram, @colanavideira. Então, todo dia você tem a oportunidade aí de se alimentar da palavra, de receber o seu maná diário, né? Porque afinal a palavra ela é pro dia, todo dia a gente tem que buscar, né, Bru? Isso é muito foda. E nesse vídeo, a gente vai falar sobre mudança de rota. A importância da gente mudar a rota, da gente fazer muitas vezes conversões na nossa vida. Então, para isso, a gente vai trazer aqui uma pessoa que o Bruno adora, né? Que o Bruno se identifica e vocês vão entender por quê, que é Paulo. Né, Bru? O que Deus fez na vida de Paulo foi incrível. E o convite é esse, Cola na Videira, é um convite. E o convite, né, Sansa, você que tá também aí junto com a gente, o convite é mudança de rota. Mudança de rota? Como assim mudança de rota? Mudança de rota é mudança de mentalidade, a rota da nossa mente. Eu pensava assim, eu fazia estas escolhas e agora eu penso assim e faço estas escolhas. Mudança de rota é mudança de mentalidade. Aliás, é uma palavra muito religiosa chamada arrependimento, que foi a palavra que Jesus mais falou, que hoje, infelizmente ou felizmente, ela é colocada como uma roupa de religiosidade, que é o arrependimento. O arrependimento nada mais é, nada menos do que uma mudança de mentalidade. Eu pensava dessa maneira e agora eu escolho pensar como Cristo pensa. E vai ser bom demais, essa palavra vai abençoar muito a sua vida. Então, Filipenses capítulo 4, versículo 11 a 13. Bruninha vai ler aqui pra gente, então, na versão NVI, tá? Quer que eu leia o seu? Pode ler. O meu? 11 a 13. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Um versículo muito conhecido, tudo posso naquele que me fortalece. E ele começa aqui na tradução que eu tenho aqui, a NAA, que diz: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação ou circunstância. Aonde que esse cara estava? Então, quem escreveu aqui foi o Paulo, o famoso apóstolo Paulo, né? E Paulo estava na prisão. Paulo não estava no lugar que ele gostaria de estar. Ele estava preso. A gente não tem ideia, eu sempre repito isso, a gente não tem ideia, Bruna, do que significa isso, Paulo na prisão. E na prisão ele dizendo que aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Aprendi a viver satisfeito. E esse contentamento e essa satisfação estava cravado, selado na alma do apóstolo Paulo. Mas só quem era ele antes? Quem era ele antes? Quem era Saulo? Ele se chamava Saulo. Então, Saulo era um cara famoso em Israel. Saulo era um cara que conhecia da lei judaica, conhecia toda a tradição judaica, conhecia todo o sistema religioso de Israel. E Saulo tinha raiva de todo mundo que estava colado na videira. O que é isso? Saulo tinha raiva, ódio de todos os cristãos naquela época.
Estar colado na videira é ser cristão, ou estar cristão. Há uma diferença nisso. Então, Saulo perseguia todo mundo. E aí teve um dia que ele estava tão irritado com aquele povo que só crescia. Jesus já tinha morrido e ressuscitado. Ele tinha raiva de Cristo. Saulo decide ir para uma cidade chamada Damasco para prender o povo que estava ali estudando a Bíblia. É como se ele entrasse aqui e mandasse prender todo mundo. É isso que iria acontecer. Ele tinha autoridade para isso. Ele tinha autoridade, ele era um homem muito temido, bravo, falam da altura do apóstolo Paulo, ele era forte. É como se fosse o Paulo que está aqui com a gente aqui, junto com o João, misturado aí, dá um pau. Então, crianças, mulheres, do jeito que está aqui, vão ser presos. E ele estava indo com a carta, e ele ia seguindo a lei, ele não ia de acordo com o que ele pensava. Ele pegou a carta de quem assinava isso, esse decreto de prisão, e foi até Damasco com essa carta em cima de um cavalo. E aí no meio do caminho, que está escrita essa história em Atos capítulo 9, quem tiver a curiosidade. No meio do caminho, ele tem uma experiência pessoal com Jesus. Ele cai do cavalo, ele vê uma luz forte. E ali, algo que ele viveu, que está escrito na Bíblia, mas a gente não consegue descrever porque é uma experiência pessoal que ele viveu. E hoje, cada um tem a possibilidade de viver experiências pessoais com esse Jesus vivo. E Paulo viveu. E naquele momento que ele viveu, ele ficou cego. Ele caiu do cavalo por conta dessa luz tão grande, Bruna. Ele ficou cego, você acredita? Deus tinha falado já que ele ia ficar cego? Não. Não, né? Nada. Deus falou depois, né? Nada. Que ele ia voltar a ver. Ele estava indo com a carta na mão para prender os cristãos. Deus escolheu ele para escrever 70% do Novo Testamento. Deus escolheu ele para escrever para Filipenses, por isso que chama a carta para os Filipenses. Mas daí você me contou a história inteira, eu achei bem interessante saber. Aí ele ficou cego, e aí Deus mandou ele para uma cidade, não foi? Eu tenho que ler para vocês, porque vocês não precisam abrir aí agora, mas é muito forte. Mas é muito legal saber essa história de Paulo, porque eu mesmo não sabia tudo e como que Deus fez. O que a gente leu aqui de aprender a viver contente em toda e qualquer situação, começa a partir dessa experiência pessoal que ele teve com Jesus. Então todo mundo quer viver aqui contente em toda e qualquer situação, mas parte de um princípio. Qual é o princípio? Eu preciso ter um encontro com Cristo. E quando ele teve esse encontro, ele caiu, está em Atos capítulo 9, a Bíblia diz no versículo 4, ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele perguntou, quem é você, Senhor? E ele respondeu, a resposta foi, eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. Novamente Jesus Cristo, mostrando para nós de que ele não olha para a culpa. Culpa não vem de Deus. Sempre, toda e qualquer situação, há uma oportunidade de manifestação da glória de Deus. Então, naquele momento, ele fala, eu sou Jesus, vai para aquele lugar, entra na cidade que ali eu vou dizer o que você deve fazer. Ali, para resumir a história, ele vai ao encontro na casa de um homem que se chamava Ananias. E ali, Ananias teve a oportunidade de também pela fé, Ananias sabia quem era Saulo, ele tinha muito medo de Saulo, e Deus falou, pode entrar naquela casa lá com que eu vou trazer Saulo, e você vai orar por ele, e esse cara vai ser cheio do Espírito Santo. Eu vou usar ele a meu favor. Só que até isso acontecer, o que aconteceu com Saulo? Até ele chegar nessa cidade... Foi cego. Cego. 3 dias, né? 3 dias cegos. Imagina isso. Imagina, do nada, fiquei cega. Aí você ouve uma voz falando, por que você me persegue? Que é real, né? Eu mesmo, quando eu escutava essas histórias, eu não imaginava que aconteceu. Eu sempre achava que era contos. Quando você começa a escutar como real, aí você começa a ver a grandeza, né? E eu vi uma atitude dessa de Saulo na vida de um pastor que disse assim, pastor que, quase 50 anos talvez, entre 40 e 50 anos, que ficou cego. Sempre enxergou e ficou cego. E aí parece que ele começou a chegar na igreja para pregar a palavra cada vez mais alegre. E aí a galera que era mais próxima daquele pastor foi perguntar pro pastor, mas pastor, por que você tá tão alegre? Você ficou cego depois de passado um tempo, né? Porque foi uma tragédia. E ele falou o seguinte, não com essas palavras de Saulo, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, mas ele disse o seguinte, agora cego, eu só tenho um lugar para olhar. Antes, quando eu enxergava, eu olhava para 2 lugares o tempo todo. Para o mundo e para Jesus. Agora cego, eu só posso olhar para ele. E olhando para ele, eu carrego uma alegria que eu não consigo explicar.
Então esse é o grande segredo dessa fé. É buscar essa experiência pessoal. E uma coisa que eu estava meditando e conversando com Bruna, porque o objetivo é a alegria na batalha, mas você só vive essa oportunidade de ter essa esperança, essa paz, essa alegria durante a batalha, se você tiver uma experiência pessoal com Jesus. E aqui, se Jesus deu a oportunidade para Saulo, que entraria nessa casa e prenderia Manu, prenderia todas as crianças, a Mari, ele mandaria prender todo mundo, torturar todo mundo. Imagina a confusão. Imagina a confusão. Ele deu oportunidade para ele e ainda se tornou o cara que mais implantou a igreja e que mais ensinou a palavra de Deus e que nós estamos lendo até hoje. Então é possível para todos nós, porque há alguns que podem pensar, mas esse encontro pessoal não é para mim, Bruno. Esse encontro pessoal é talvez para Betina, é talvez para Oderley, não é para mim. Ou se preocupar com como, mas como que acontece esse encontro, né? Como que foi que ele pegou Saulo? De supetão, andando num cavalo. Então, se nós estamos discutindo sobre isso aqui, é um fato que quem ainda não viveu e está escutando essa mensagem, vai viver. Agora você tem que buscar isso, você tem que pedir isso, você tem que falar isso nas suas orações, onde ninguém te vê e não precisa te ver mesmo. Jesus disse isso. Fale, Jesus, se tu és real, assim como o Bruno e a Bruna estão falando que é, assim como está escrito, assim como Saulo viveu, eu também quero viver. Porque me parece de que quando nós temos essa experiência pessoal com Cristo, nós podemos inclusive ser presos e mesmo na prisão declarar com a boca: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Você viu o que ele disse? Eu sei o que é ter em abundância, porque ele tinha antes de colar na videira, e eu sei o que é viver no pouco. E aí tem um outro versículo muito lindo da Bíblia que diz: seja fiel no pouco e sobre muito te colocarei. Isso é muito bom. E quando nós... Você queria falar? Não, eu queria... E aí, como que foi que ele voltou a enxergar? Que isso pra mim foi importante saber. Quando ele entrou na casa de Ananias, ou na casa que não era de Ananias, era a casa que Deus mandou Ananias ir. Ananias falou: ó, Deus mandou vir até aqui e orar por você. E aí orou ele e voltou a enxergar. Voltou a enxergar, e a Bíblia diz que Saulo voltou a enxergar, foi cheio do Espírito Santo, comeu e partiu. Então, aí isso que me chamou a atenção. Ele viveu... esse fato foi a experiência pessoal, né? Sim. Por exemplo, a minha experiência pessoal, que fez eu assim, abrir os meus olhos, foi ver o batismo do Bruno. Quando o Bruno foi se batizar, eu tava lá assim, eu nem ia. Eu falei, vou, né? Não vai ninguém, que chato. Fui. De repente, eu ouvi o pastor falando aquelas palavras, né? De, sei lá, eu nem sei o que me tocou, mas eu sei que quando ele caiu ali na água e ele voltou, eu falei, gente, eu vi uma nova vida ali. E aí eu falei, cara, eu quero isso daí pra mim. Eu já conheci um pouco, né, através das novelas. Eu conheci Jesus assistindo novela inicialmente. Hoje eu conheço ele através do que está escrito. Mas eu assisti Os 10 Mandamentos, Maria Madalena. Se você está no início da sua caminhada, eu indico que você assista. Mas foi a experiência pessoal que abriu os meus olhos. Então, e aí a partir disso, Paulo ele virou, né? Hoje ele foi o cara que mais escreveu. E aí, para encurtar a história, porque a história de Paulo é muito legal. Inclusive, quando eu estava na minha batalha e que na nossa batalha financeira, muitas incertezas, se a gente ia voltar para o CLT ou ia colocar o pé na nossa empresa, a gente não sabia que caminho seguir. E aí Deus falou para mim, leia a Bíblia. O Bruno já falava, mas sempre de uma forma muito amorosa e respeitosa. Amor, lê a Bíblia, você tem que ter suas experiências pessoais. Só que aí Deus, numa conferência, ele falou que eu precisava fazer. E aí no meio da batalha, eu li essa Filipenses inteiro. E assim, era o que E era 3 versículos por dia que eu lia. Mas foi o que me manteve passando pela batalha em pé, né? Então ali eu via, cara, Paulo tava ali nessa situação e tava falando isso. O que ele via sem saída. Era e eu falava, meu, quem mostrava. sou eu? É engraçado que quando a gente faz esse movimento, né, de trazer a Bíblia, ou um livro, vamos pegar um livro, se você tá lendo um livro e você traz a situação para sua vida, para o seu dia a dia, quantas vezes a gente tem uma mudança de rota, de comportamento por isso? Então, para mim, ou é igual Salmos também, né?
é como se você... As minhas batalhas de verdade, por mais que doessem, eu saía de cada devocional meu, de cada momento que eu lia ali de manhã, maior. Eu saía do tipo assim, bora. Tá tudo certo, né, amor? Porque é o que ele faz dentro da nossa alma. Ele refrigera, renova-se a cada manhã, sabe? Então, um versículo que acompanhou muito a minha casa, né, eu falei para vocês do deserto financeiro que a gente passou, é um versículo que eu sugiro você nunca deixar de ler. Sempre leia ele junto com Paulo, junto com Filipenses 4, que a gente leu aqui, mas Abacuque, que foi um profeta, cheio do Espírito Santo, que disse: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não hajam mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Exultar é encorajar, é se engajar nas palavras de hoje, é engajamento, é encorajamento, né, na salvação. Então, é um fato que as batalhas vêm, a gente vem falando sobre isso, é um fato de que o lado ruim da espiritualidade usa a batalha para poder nos fraquejar, mas é um fato também que Deus usa a batalha para poder nos fortalecer e manifestar o poder dele e mostrar a glória dele, o quanto que ele nos ama. E que ele luta por nós. É que ele luta por nós, mas a gente precisa andar junto nessa fé, porque sozinho é muito difícil. Saulo nunca esteve sozinho, cara. E a gente lá, Lucas estava junto com ele lá escrevendo essas cartas, junto com ele, que Lucas que escreveu junto com ele. Lucas foi um médico, um advogado na época. E então, o segredo dessa fé é a gente andar junto e buscar no Senhor essa renovação. Porque quando nós passamos, Davi fazia muito isso também. Quando passava por tribulação, eles sempre faziam essa mudança de pensamento, essa mudança de mentalidade. Peraí, a conta tá negativa, o empréstimo não sai, o marido saiu de casa, a depressão tá aí na porta, eu tô me sentindo mal, mas peraí, eu posso voltar agora, eu escolho voltar agora a me alegrar na presença de Jesus. Eu escolho agora me engajar no Deus que me salvou. É isso que a gente precisa entender. Porque se você para um tempo na sua casa e faça isso, você vai ver que isso é maior do que qualquer dificuldade que você está passando. Porque lembra, esse mundo que a gente vai falar isso na quarta mensagem, né? Mas esse mundo que nós estamos vivendo, que está cada vez pior, é uma passagem. Não é eterno. Há uma esperança para nós. Se não fosse isso, né? A gente não estaria aqui. E aí, para a gente poder finalizar essa mensagem, no nosso dia a dia, né, que é o mais importante. Bruno, nesses momentos, onde a gente estava nesse deserto, eu lembro que o Bruno sempre orou muito, né? E ele sempre, não sentia muita vontade, porque a gente mora num flat, então é pequena a nossa casa. Ele sempre ia pro carro orar. Onde você tá? Eu tava no G2. E ele orando pelos carros, aí coisa dele com Deus, né? E aí, direto, quando a gente estava em algum momento difícil, ele descia e eu já sabia que ele ia orar. E tinha dias que a gente acordava e que quando ele voltava pelo elevador, e aí eu tava, né, fazendo o meu devocional, e aí eu falava, né, vinha a preocupação, tá, e aí, como que a gente vai fazer? Porque a nossa dúvida em relação à questão financeira, veio pandemia, acabou o caixa, trabalhando, pagamos as contas e tal. A gente, para vocês terem ideia, esses dias a gente chegou à conclusão que a gente quebrou e a gente nem percebeu que a gente quebrou. Porque eu tava lá com o Paulo na prisão. E isso não é você fingir que não tem nada acontecendo, mas é se você ter certeza que apesar disso estar acontecendo, vai dar certo. Deus colocou um conselheiro, né, pra nos ajudar, né? E Deus é tão bom. Aí eu falei, conselheiro? Mas conselheiro é você. Mas vamos evangelizar ali, Bruno. Tem uma oportunidade ali e tal. Eu falei, beleza. E esse conselheiro, ele olha, vocês quebraram. E a gente não tinha noção que a gente quebrou. Aí tem uma grande chave. Há uma grande chave. Não há batalha. Não, tá escrito na Bíblia. Não há sofrimento. Não há tentação maior do que a gente possa carregar junto com Cristo.
Ele mesmo junto promete, com ele, junto com ele. O problema é eu querer carregar sozinho, né? Já aprenderam mas que não tem que vem. carregar sozinho. Mas não vem. Então, se tá vindo, é porque eu posso carregar isso daqui junto com Jesus. Só que é importante a gente ter a nossa experiência pessoal, porque quando o Bruno subia e a gente ia planejar o nosso dia, para decidir aí, vamos fazer um lançamento, vamos vender ou você vai procurar trabalho? Que ele tinha oportunidade, a gente quebrou financeiramente, mas profissionalmente a gente nunca teve problema. Né? A gente tinha uma empresa que se a gente colocasse o pé ia crescer, que foi o que aconteceu, ou o Bruno tinha várias oportunidades de trabalho, ok também. Então foi financeiramente, o profissional estava ok, a gente precisava só tomar decisões. Mas são decisões muito difíceis de serem tomadas, né? E ainda mais grávida, emocional, reformando o nosso apartamento, foi o caos. Mas Bruno voltava da oração e eu falava, e aí, quem a gente vai fazer isso aqui, não sei... E ele trazia todo dia, ele me lembrava. Ele falava, a minha alegria Só que não era vem osso, né, cara? daí. Ele falava, a nossa alegria está no Senhor. E aí, por mais que faltasse algo, eu lembrava daquilo e eu me enchia daquilo. E aí, isso muda a situação? Não muda, mas você passa por ela diferente. E quando você passa por ela diferente, você não cai nos dramas emocionais, você não cai na falta de fé, você não cai na dúvida. Ou se você fica na dúvida, você fica por pouco tempo. Então o Bruno voltava todo dia dizendo, ele dizia assim, aí tinha dia que a gente, então tá, vamos colocar o pé na empresa, não vendia. E ele falava, ainda que a figueira não floresça e que não haja não sei o que, todavia mais não verei. E aí tinha dia que eu ficava muito brava com ele. Muito brava, mas quanto mais eu mergulhava na palavra, menos eu ficava brava e eu falava, é verdade. E aí, qual que é o grande lance? Qual foi a nossa virada de chave? Foi uma ideia que Deus deu pra gente e a gente implementou. Deus deu uma ideia, mas eu vejo que hoje, sem tudo isso, essa ideia não teria vindo. Esquece. Porque ele já tinha mostrado isso, só que a gente não estava ouvindo. E valeria a pena? O quê? Se não tivesse vivido tudo isso, Não, só tivesse vindo a ideia? Não, surreal. Ia vir a ideia, Passaria ia botar tudo pra de rodar, novo. ia dar certo, o negócio ia prosperar, mas só que o grande segredo, cara, que eu creio que se a gente chamasse o Paulo aqui, ele ia falar pra gente isso, cara, tudo valeu a pena. Eu passaria de novo o deserto, cara. Porque eu creio que é onde nós vemos mais poderosa a mão de Deus. E sabe o que impede aqui, ó? Olha o que tá escrito aqui, ó. Não estava previsto dizer, rapidinho, já está terminando. Eis que a sua alma está orgulhosa. A sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Então, o que é ser justo nessa vida? Não é só fazer algo bom para alguém. Fazer algo bom para alguém, eu acho que é algo necessário, meio que quase que obrigatório. O fato é, o justo viverá pela sua fé. Amém. Agora, o que impede de eu viver pela fé? O orgulho. Eu tô aqui na linha de frente. O primeiro mais orgulhoso dessa sala sou eu. Mas eu creio que cada um aqui tem a sua porção de orgulho. E ela pode ser quebrada agora, em nome de Jesus. Amém. A partir do momento que você se rende a Ele. Então você que está aí do outro lado, você está sendo convidada a se render a Ele. A gente não está fazendo um convite para você de se render a uma religião, de se render a um padre, a um bispo, a um pastor, ao Bruno e a Bruna, que dão um jumento e uma... Jumentinha. Dela que tá falando, não sou Demorei eu. pra aceitar, Ela cara. demorou e eu nunca quis colocar isso na sua cabeça. Você entende? Nós estamos chamando você para se render a essa fé que Amém. faz com que você possa entrar na prisão, mas mesmo assim ali, tudo posso naquele que me fortalece. Então fecha os seus olhos, minha filha tá aí, é um milagre. Ela tá falando, ela tá abrindo a boca. Papai, eu sou um milagre. A glória tá no pai dela? Nunca. A glória tá na mãe dela? Não. A glória está naquele que ainda vive e sempre viverá. Está de braços abertos, chamando cada um que está escutando essa mensagem para falar: ei, filha, vamos viver junto? Vamos caminhar junto? No dia de que tem batalha e no dia que está sem batalha, eu vou estar junto com você. Amém. Vamos viver junto? Deixa eu colocar toda a capacidade de alegria, de paz dentro de você. Deixa eu renovar os seus pensamentos. Deixa eu ser Deus na tua vida. Esse é o convite. E se foi possível para Saulo, é possível para nós. E se foi possível para mim também? E se foi possível para um jumento e uma jumentinha que está aqui do meu lado, com todo amor no coração, a gente diz:
é possível para você que está ouvindo essa mensagem. Amém. Vai na paz de Cristo e até a quarta. E na quarta mensagem, que é semana que vem, quem está assistindo aí na terceira, eu creio que vai haver um selo no teu coração e na tua mente para realmente ter a capacidade de viver com essa alegria de Cristo no meio das batalhas. Amém. Deus abençoe Amém. você e sua casa. Então, se você chegou até aqui, lembra de se inscrever no nosso canal, se você ainda não se inscreveu, curte, comenta, compartilha essa mensagem com as pessoas que estão passando por uma batalha e que precisam saber que elas não estão sozinhas. E a gente se vê na próxima mensagem. Tamo junto, colado na videira.